A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos em Cristo Jesus, nesta noite abençoada, quem tem o imenso prazer em falar com todos vocês é teu irmão em Cristo, pastor, presidente das igrejas da Assembleia de Deus, Ministério Seara, aqui de São Luís Montes Belos, pastor Carlos Jorge. São 22 horas e mais 38 minutos, queridos. Nós estamos aqui querendo realizar esta live para trazermos esta palavra de Deus para você, para o seu coração, para despertar em você que nem tudo está perdido, que sempre há uma esperança para aqueles que servem a Deus, para aqueles que depositam no Senhor a sua confiança. E eu quero dizer para você, queridos, mediante esta situação dessa grande epidemia que está acontecendo, assolando o mundo, a tal de coronavírus, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, porque não há necessidade de temermos a circunstância quando servimos a um Deus como o nosso Deus. E eu quero te convidar você para nós lermos a Bíblia Sagrada em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, para a nossa meditação, reflexão, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia está nos dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Queridos irmãos, esse texto ele fala sobre a construção do Templo de Salomão, quando Salomão construiu aquele templo para a adoração do povo judeu. Davi tinha projetado no seu coração o desejo de construir um templo ao Senhor, mas devido às mãos de Davi ser manchadas de sangue, não porque Davi era um guerreiro, não porque Davi ele era um homem de guerra, não. Porque Davi tinha as mãos manchadas com o sangue de Urias, o Eteu, o Etita, mulher de Batseba, quando ele manda colocar ele de frente do campo de batalha para que ele morra. Porque morrendo ele, Batseba estaria livre para Davi tomá-la por mulher, porque Davi já tinha adulterado com Batseba. Mas queridos e amigos, irmãos em Cristo Jesus, igreja do Senhor, Salomão construiu o templo no lugar de Davi, e a preocupação agora de Salomão era invocar a presença de Deus para aquele lugar. Porque não bastaria ter um templo e não ter a presença de Deus. No tabernáculo, a presença de Deus estava ali, através da Arca da Aliança. Mas Salomão queria também invocar a presença de Deus sobre aquele lugar, a confirmação de Deus sobre aquele lugar. E ele ora ao Senhor. E a palavra de Deus, ela nos fala aqui, no versículo 12, o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração. Isso aqui é muito importante. O Senhor está dizendo: ouvi a tua oração. E aqui o verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se humilhar e orar. A Bíblia está dizendo que Deus resiste ao soberbo, mas porém ele dá graça ao humilde. É muito importante nós lembrarmos que Deus, ele não dá graça ao soberbo, mas ele porém resiste ao soberbo. Ele dá graça ao humilde. O humilde, ele dá graça a ele. Mas ao soberbo, Deus resiste. Veja bem,
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, esse povo que se chama pelo meu nome, no decálogo dos 10 mandamentos, embora são 613 mandamentos da lei, mas no decálogo entre os 10 mandamentos, Deus diz para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eles estão tomando o nome de Deus, mas não é em vão. O nome de Deus jamais poderá ser tomado em vão. Nós temos visto atualmente no nosso país chamado Brasil, um país abençoado, eu profetizo, eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro que esse país é do Senhor Jesus, graças a Deus que temos hoje um presidente que teme a Deus, que serve ao Senhor. Para nós brasileiros já é uma oportunidade, um privilégio muito grande de termos um presidente que serve a Deus, que é diferente de alguns presidentes que passaram, que ia para os terreiros de macumba, que ia consultar os ogus lá na África. Mas hoje temos um presidente que invoca o nome do Senhor. Para o Brasil já é um privilégio. Mas existem pessoas que têm tomado o nome de Deus em vão, blasfemado contra o nome do Senhor. E isso tem trazido consequências sobre o nosso país. Mas a palavra está dizendo aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, deixarem os seus maus caminhos, converter é deixar o erro para viver uma vida correta na presença de Deus. Converter é sofrer uma transformação. O que fazia não faz mais, o que praticava não se pratica mais. Então se converter dos seus maus caminhos. O Senhor está dizendo, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós, como igreja do Senhor, não podemos omitir esta obrigação de orarmos, de invocarmos o nome do Senhor. A Bíblia nos afirma, amados, através do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim. É Deus que está dizendo, clama a mim. Ele usou a boca do profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. A promessa de Deus é responder através do clamor, através da oração. Não é porque existem pessoas no país que está blasfemando, está maldizendo do nome do Senhor e Salvador do mundo, que nós devemos ignorar ou parar de clamar e buscar a face do Senhor. Veja bem, o Brasil está precisando de muita oração, de clamor, de intercessão, porque são forças malignas, diabólicas, que estão lutando contra essa nação. E nós precisamos, como cristão, clamar o Senhor, deixarmos os maus caminhos e buscarmos a presença do Senhor. A promessa dele é de perdoar os pecados e sarar a terra. O Brasil precisa ser sarado. Nós, como cristãos, precisamos clamar pelo nosso país, interceder pelo nosso país. É tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de se voltar para Deus. Infelizmente, as igrejas estão sendo proibidas de cultuar ao Senhor, mas não podem nos impedir de orar. Eu oro na minha casa, eu oro dentro do meu carro, eu oro dentro do meu banheiro, eu oro na rua, se eu estou dirigindo, eu volto o meu pensamento a Deus, eu posso clamar a Deus, eu posso ir no monte orar, na serra orar, eu posso entrar ali no templo, mesmo ele estando de portas fechadas, mas eu posso orar e buscar a presença de Deus. O que eu não posso é me negligenciar. A minha obrigação como cristão de buscar, invocar o nome do Senhor, de me humilhar diante de Deus, para que o Senhor sare a nossa terra, a nossa cidade, o nosso país.
que é um país abençoado por Deus. Tem homens que estão no poder que não temem a Deus, mas nós temos um presidente que teme a Deus. Nós temos um país cristão, seja católico romano ou protestante, mas nós temos um país com mais de 150 milhões de cristãos. Mais de 150 milhões de brasileiros são cristãos, católicos romanos ou protestantes, mas somos cristãos. E se nós humilharmos na presença de Deus, buscando a presença do Senhor, a face do Senhor, Ele tem uma promessa. E a promessa de Deus é esta: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. E após ele fazer isso, ele está dizendo: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. E agora estarão abertos os meus olhos. Você já parou para imaginar o que é o olhar de Deus? A importância do olhar de Deus para o nosso país, para o nosso Brasil, para a nossa cidade de São Luís de Montes Belos, para o nosso estado de Goiás, para o nosso bairro, para a nossa casa, para a nossa família. Você já parou para imaginar o que poderia representar esse olhar de Deus? Quando ele disse: agora estarão abertos os meus olhos e atento, outra glória, os meus ouvidos à oração deste lugar. Querido, prezado, amigo, irmão em Cristo Jesus e ouvinte da palavra de Deus. Olhar de Deus representa cuidado. Ele quer dizer que terá cuidado de nós. Esse olhar quer dizer proteção. Esse olhar quer dizer bondade. Olha, o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz o seguinte, a palavra do Senhor: creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. A Bíblia está dizendo: creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Então, se o olhar de Deus, o olhar do Senhor representa cuidado, representa proteção, creia no Senhor e estará seguro. Representa bondade, representa misericórdia. E é o que nós estamos precisando. Atualmente, hoje é 20 de março de 2020. São 22 horas e 50 minutos aqui nos estúdios. Nós estamos precisando justamente do cuidado de Deus. Que Deus venha cuidar de nós, proteger nossas vidas. Nós estamos precisando da bondade de Deus e da misericórdia do Senhor. Separei um versículo da Bíblia, quando fala sobre a mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versículo 32. É muito importante esse versículo da palavra do Senhor, porque aquela mulher, ela quebra um tabu que existia no meio do povo de Deus, que as pessoas somente acreditavam que o milagre poderia acontecer se Jesus tocasse nelas. Se Jesus parasse e pôsse a mão sobre elas, na cabeça, no ombro, sei lá, ou na enfermidade, como muitas pessoas da atualidade hoje também acreditam que é necessário, às vezes, você pôr a mão em cima da pessoa, da enfermidade, para que haja cura. A imposição das mãos é uma cultura antes de Cristo vir à Terra. É uma cultura milenar, que muitos acreditavam que imposição de mãos curava enfermos. Não é uma cultura cristã, uma cultura do cristianismo, é uma cultura antiguíssima. E essa mulher sabia que as pessoas sempre estão ali querendo que Jesus pare e toque sobre elas.
Mas esta mulher, pela circunstância do incômodo que ela tinha, que ela sabia que Jesus não poderia tocar nela, porque ela era uma mulher considerada pela lei, no livro de Levíticos diz que seria considerada imunda, e quem tocasse nela também seria imundo. Mas esta mulher, ela age diferente. Ela toca em Jesus. Não é Jesus que toca nela, ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus sente sair virtude de si. E o verso 32 do capítulo 5 de Marcos diz: e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Ele olhava. Olha o que é o olhar de Cristo. Ele está olhando à sua volta para ver quem tocou nele, quem tirou virtude dele. Queridos, precisamos estar debaixo do olhar de Deus. Não será os governos que nos livrará do coronavírus. Não. Se fosse assim, não tinha nem coronavírus no Brasil. Os governos já tinham impedido de coronavírus estar no Brasil. Mas precisamos estar debaixo do olhar de Deus. Porque quando ela toca e Jesus procura olhar para ver quem tocou nela, quem fez aquilo tocando nele, aquela mulher estava agora curada da sua enfermidade. O olhar de Deus, ele nos traz cuidado, proteção, bondade e misericórdia. Aquela mulher, pela atitude dela, ela tinha que ser apedrejada, por ela estar tocando em Jesus, por causa do incômodo que ela tinha. Mas a misericórdia não deixou. A misericórdia não deixou. Todos somos dignos de ser afetados por coronavírus. Mas a misericórdia de Cristo não permitirá. A misericórdia de Deus não permitirá que isso aconteça conosco. Por isso eu quero convidar você para entrar em oração. Porque se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, olha, e esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então precisamos nos unir na oração. A oração, ela pode impedir o alastramento do coronavírus no Brasil. Se nós somos mais de 150 milhões de cristãos entre protestantes e católicos romanos. Cremos num Deus que biblicamente está provando grandeza, soberania sobre todos os males, enfermidades e problemas. Eu vi hoje numa mensagem do WhatsApp, alguém postou numa versão de Êxodo 23, 25, preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. E peguei também a versão corrigida, que diz, não está dizendo somente cultuar, porque eu posso cultuar e depois ir embora. Mas a corrigida diz, e servireis ao Senhor. Servir é diferente. Servir não é somente cultuar. Servir não é somente prestar um culto a Deus. Servir é estar à disposição de Deus. Servir é se tornar servo de Deus. Servireis ao Senhor vosso Deus,
e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu sei que muitos estão preocupados com essa quinzena das empresas fechadas, quinzena sem trabalhar, quinzena sem salário. Mas o Senhor, na sua palavra, está dizendo: e servireis, é servir, irmãos, não é somente prestar culto, não é somente prestar um culto, mas é servir, e estar à disposição de Deus, viver para Ele. Servir é viver para Ele, estar sempre à disposição dEle, na presença dEle, para Ele. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei, o Senhor está dizendo, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Muito tremendo esse verso. Então não é só prestar culto, não. Porque muitos vão na igreja, prestam um culto. Tem uns que nem vão prestar culto. Tem uns que vão lá e assistem o culto. Vou lá na igreja assistir o culto. Na verdade, na igreja não é lugar de assistir culto. Assiste culto pela internet, mas na igreja não é lugar de assistir culto. A igreja é lugar de prestar um culto. Agora, é preciso servir. Servir é muito mais do que prestar culto. Porque prestar culto você presta onde se está realizando o culto. Mas servir você serve aonde está prestando culto e aonde você estiver andando. Aonde você vive, você está servindo ao Senhor. Neste momento eu estou aqui servindo ao Senhor, você está servindo ao Senhor. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus, boca de Deus, como profeta de Deus, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para que você não se desespere, mas para que tu creias que Ele é Deus e Senhor e é poderoso para te abençoar e te guardar. E Ele está dizendo, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É muito mais do que prestar um culto e servir. E às vezes muitos não querem servir, querem só prestar culto. Porque prestar culto é mais fácil do que servir. Não é? O faraó disse, vai lá e prestai o culto ao vosso Deus, o sacrifício ao vosso Deus, depois vocês voltam. É o que tem acontecido com muitos, vão na igreja, prestam um culto, daqui a pouco ele volta de novo para a vida pecaminosa, para a vida errônea, para as coisas carnais e banais que ele vivia de novo. Quando tem o culto da igreja, ele fala de novo, presta o culto de novo, de repente ele volta para a mesma prática pecaminosa. Mas servir a Deus é viver uma vida diferente. Servir a Deus não se serve só na igreja, só no templo. Servir a Deus a gente se serve em todos os lugares. Todos os lugares. A gente se serve a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero convidar você não para prestar um culto. Eu quero convidar você para servir ao Senhor. Mesmo que as leis do país proibiram que haja um culto do templo, mas não podem proibir você de servir a Deus. As leis do país nos impedem de abrir as portas do templo, mas as leis do país não podem me proibir de abrir o meu coração, a minha mente, para servir ao Senhor. A lei do país pode me impedir que as portas do templo sejam abertas, mas não pode impedir que eu viva agora uma vida de relacionamento com Deus, na presença do Senhor. Ela pode impedir você de estar aqui no templo cultuando, mas ela não pode te impedir você de dentro da sua casa, na rua, aonde você for, no comércio, você ser um servo de Deus. Então é importante
nós entendermos que o nosso Deus, Ele quer nos abençoar. Não perca a oportunidade de estar debaixo dos olhos de Deus, de ter o cuidado do Senhor. Ele quer cuidar de ti. Ele quer proteger você, Ele quer curar suas enfermidades. Isso eu não estou querendo dizer que você não está sujeito a doenças, enfermidades. Mas uma coisa eu quero dizer para você. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Tá? Deus tem promessa na vida daqueles que o servem. Viva debaixo do olhar de Deus. Muitos dizem, o Senhor é meu pastor, mas antes dele ser pastor vem a palavra, o Senhor. Antes de ser pastor, ele é Senhor. E quando existe Senhor, o outro é servo. E servo faz o quê? Serve. Que Deus te abençoe. Sirva ao Senhor. Certo? Êxodo 23, 25. Não simplesmente presta culto ao Senhor. Não. Sirva ao Senhor. É o que Deus quer. Esteja debaixo dos olhos do Senhor. É o que Ele quer para mim e para você. É o que Ele quer para o seu povo. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre ti. Que a bondade do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bondade do Senhor esteja sobre todos, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor diz, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. São 23 horas e mais 4 minutos. Deus te abençoe até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ok? Acesse o nosso YouTube, o nosso canal do YouTube. Ok? Estarei enviando para você essa mensagem. Acesse pelo YouTube o nosso canal. E que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o coronavírus que pode impedir você de servir a Deus. O coronavírus pode estar impedindo você de estar no culto para prestar culto. Mas ele não pode te impedir você de servir ao Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Quem despede de todos é teu irmão em Cristo, pastor, presidente das igrejas da Assembleia de Deus, Ministério Seara, Carlos Jorge. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor.